Botafogo tem a CPI rolando lá, né, do Textor, do futebol, das apostas, e o Botafogo exigiu que o Klaus não seja o árbitro do jogo contra o Flamengo no fim de semana. Além disso, o Perrone, o nosso Ricardo Perrone aqui, ele diz que a CPI vai voltar um convite para que o Klaus seja ouvido na CPI, justamente o Klaus, sei lá por quê, o Klaus então agora no olho do furacão, nessa história da CPI aí, que está rolando lá em Brasília. A pergunta que eu faço é, o que existe de concreto contra Rafael Klaus? Né? Nada, né? É isso, essa é a questão. O que existe de concreto contra Rafael Klaus? Esse é um ponto. Segundo, e na CPI para quê? Para senador pedir para contratar jogador para o Botafogo? Contrata 2 zagueiros, teve isso, né? Teve isso. É para isso, é para dar visibilidade a político, gente. É o futebol servindo para dar visibilidade, não vai resolver nada. E eu acho que a gente tem que... Aí a lição básica do jornalismo que foi esquecida, e sempre é bom lembrar, até sempre a referência, infelizmente, é a escola base, nunca se rotula ou se acusa alguém sem provas concretas. Isso é básico nessa profissão. Então o Rafael Klaus, até que alguém prove o contrário, não pode ser banido, afastado. Agora, se tiver alguma coisa contra ele, sim, ele vai arcar com as consequências. Mas até agora, se nada apareceu, por que ele não pode apitar o jogo? Qual é o problema? O Botafogo perdeu o campeonato por causa do Klaus ou porque tomou virada do Palmeiras, e o Tiquinho perdeu o pênalti, virada em casa do São Paulo, do Grêmio, com o Soares destruindo em São Januário, porque o Botafogo fez campanha de rebaixado no segundo turno, foi o Klaus que fez isso, foram os árbitros que fizeram isso, ou foi o senhor John Textor, com uma péssima gestão de futebol, perdeu o técnico do futebol saudita, o Luiz Castro, contratou outro português, que tinha um histórico de um campeonato perdido com o Benfica quando parecia ganho. Não deu certo, foi embora, demitiu, colocaram o auxiliar que os jogadores queriam, o Lúcio Flávio, não deu certo. No final foi atrás do Thiago Nunes, já mandou embora. É isso. O Botafogo não tem nenhuma participação no seu fracasso. O John Textor e aqueles que ele colocou para cuidar do futebol, o CEO, aquela turma dele, não tem nada com isso. É tudo culpa de alguém. Vamos terceirizar tudo. Tá? E a questão é, o que há com a SAF do Botafogo, né? Também com a Hold, né? Vamos saber daqui a algum tempo se tem algum problema, né? Porque tem lá o Molenbeek, tem o Lyon estava mal no campeonato, já melhorou, aí ele contrata o Luiz Henrique, traz o Botafogo e tal. Vamos ver, até agora a SAF do Botafogo não gerou grandes negócios para o John Textor, né? Qual foi o grande jogador que ele conseguiu vender que não fosse para um jogador do grupo da holding dele? Até agora nada. E agora essa história tem que ter prova concreta, gente. O negócio de inteligência artificial e tal, indícios que ele eventualmente tenha, é muito pouco. E eu acho que não é correto nenhum cidadão, seja ele árbitro de futebol, jornalista, dirigente, jogador, ser colocado no olho do furacão sem algo realmente concreto. Isso é um negócio muito sério e a gente tem que tomar um extremo cuidado com isso. E se não há nada concreto contra o Klaus, ele pode apitar o jogo que a CBF quiser, do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Inter, do Bahia, do Atlético Goianiense, qualquer time. Qual é o problema? Chegou o grande momento. Primeiro eu vou falar aqui que a gente teve uma audiência brutal hoje, espetacular. Eu pedi 1.200 likes, a gente chegou a 2.600 likes. Se tivesse mais 10 minutos de programa, a gente chegava a 3.000. E claro que está todo mundo muito ansioso. Primeiro para o resultado da enquete, ficou assim. Quem foi o maior responsável por mais uma derrota do Corinthians? Cássio, 22%. Raul Gustavo, 33%. Antônio Oliveira, 44%. E estava todo mundo esperando, evidentemente, a pérola do rock, a raridade que o Casão vai nos mostrar como toda quarta-feira. E aí, Casão, o que você trouxe para nós? Eu trouxe o seguinte, essa caixa aqui, ó. Dá uma olhada nessa caixa. Doors. Essa caixa é do The Doors, que vem com 4 DVDs, né? Que eles estão aqui. O primeiro DVD, um dos DVDs é esse, é ao vivo, uma turnê pela Europa do The Doors em 1968. Raríssimo isso aqui. Depois tem um ao vivo, show ao vivo, L.A. Woman. Olha aqui, ao vivo. Mas o mais impactante, o outro é um documentário, é mais uma coletânea mesmo de shows e conversa entre os componentes, né, da banda. Agora, o detalhe, que esse aqui é o DVD que eu mais assisti na minha vida, desses aqui, é esse aqui, que traz o show ao vivo do Hollywood Bowl, na Flórida, que é um show, um show particular, porque aqui foi o auge, esse show foi o auge das loucuras do Jim Morrison. O show foi espetacular, até ele fazer gestos obscenos para
para a plateia, Sim. que a polícia subiu no palco, prendeu, levou embora, ele ficou proibido de entrar na Flórida. Foi daí, desse show, que ele foi morar na França, porque ele se sentia perseguido nos Estados Unidos, né? Então ele foi morar na França. Esse show aqui é espetacular, porque é um show histórico, é aquele que mais se fala do The Doors. Então essa caixa aqui é uma caixa com 4 DVDs, né? Rapaz. Uma caixa que conta a história do The Doors através de shows ao vivo. Shows raros, né? Porque é difícil você ter um show ao vivo ou shows ao vivo de 1968 na Europa de uma banda americana, né? É complicado. Então eu dei uma geral na minha casa esses 2 dias atrás. Cara, eu achei uma pancada de coisas assim muito raras, principalmente de DVDs. E nas próximas quarta-feiras eu vou mostrar para vocês. Melhor Espero que notícia tenham do curtido. mundo. Espero que tenham curtido, porque a The Doors, para mim, é uma das principais bandas da história, para mim. E o Jim Morrison, para mim, é o máximo. O máximo. Ó, 2 coisas. Primeiro, ainda bem que o Casão deu uma garimpada no que tem em casa, então, portanto, a sessão Rock and Roll Pérola do Casão vai ter toda quarta-feira aqui. Essa é uma coisa. 2, quem deve estar enlouquecido com o que está vendo é Arnaldo Ribeiro, que é muito fã do The Doors, ele é maluco pelo The Doors, assim como você. Tem até o E The Doors é pôster uma lá do banda- Jim Morrison, né? Ele tem um pôster do Jim Morrison, muita gente fala que é o Renato Gaúcho, É o Renato mas não é o Gaúcho. Jim Morrison no pôster. Então, bela raridade do Doors, muito legal a Mas, caixa ô do Jim Tirone, Morrison. o Arnaldo teria tranquilamente um pôster do Renato Gaúcho. Seria um pôster do Também Renato aparece Gaúcho, que ele é ele fã gosta. do Sim. Renato Gaúcho. É verdade. Eu, se eu teria fosse o sim, Renato, Renatão, manda um pôster seu aí pro Arnaldo que ele vai pregar ali Pro atrás dele Arnaldo. na parede. Assinado. Assinado.